O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. O paralítico curado em Cafarnaum. Valtorta escreve em 9 de novembro de 1944. No mesmo dia, 9 de novembro, logo depois, vejo as margens do lago de Genezaré e vejo os barcos dos pescadores, arrastados para a margem. Junto a eles estão Pedro e André, ocupados em consertar as redes, que os empregados levam, gotejantes, depois de as terem enxaguado no lago para limpá-las dos detritos que nelas ficaram presos. À distância de uns 10 metros, João e Tiago, encurvados sobre o seu barco, estão ocupados a pô-lo em ordem, ajudados por um empregado e por um homem de seus 50 ou 55 anos, que eu penso ser seu pai Zebedeu. Porque o empregado chama de patrão, e porque ele é muito parecido com Tiago. Pedro e André, de costas para o barco, trabalham em silêncio para reatar os fios e as boias de sinal. De vez em quando trocam algumas palavras a respeito do trabalho deles, que pelo que eu pude entender foi infrutífero. Pedro se queixa, não pela bolsa vazia, mas pelo trabalho inútil, mas diz: isso me aborrece, porque como faremos para alimentar aqueles pobrezinhos? A nós só são feitas raras ofertas, e aquelas 10 moedas e 7 dracmas que recolhemos nesses 4 dias, nelas eu não toco. Só o mestre me deve indicar a quem vão e como vão ser dadas aquelas moedas. E até o sábado ele não volta. Se eu tivesse feito uma boa pesca, o Pedro mais miúdo eu cozinharia e daria àqueles pobres. E se alguém em casa resmungasse, eu não daria importância a isso. Os sãos podem ir procurar, os doentes não. Aquele paralítico, por exemplo, andaram tanto para trazê-lo aqui, diz André. Escuta, meu irmão, eu penso que não se pode estar divididos. E não sei por que o mestre não nos quer sempre com ele. Ao menos, eu não veria mais esses pobrezinhos que não posso socorrer, e quando eu os visse, poderia lhes dizer que o mestre está aqui. Estou aqui. Jesus se aproximou deles devagar, caminhando sobre a areia molhada. Pedro e André dão um pulo e gritam: ó mestre! Chamam os outros: Tiago e João, o mestre, vinde! Os outros chegam correndo e depois abraçam Jesus. Um lhe beija a veste, outro as mãos. João ousa passar-lhe um braço ao redor da cintura e pousar a cabeça sobre o seu peito. Jesus o beija sobre os cabelos. De que estáveis falando? Mestre, dizíamos que te desejaríamos sempre aqui. Para que, amigos? Para ver-te, vendo-te, te amar, e depois por causa dos pobres doentes. Estão à sua espera há 2 ou mais dias. Eu fiz o que podia. Coloquei-os ali, acolá. Estás vendo aquela cabana, naquele campo inculto? Lá os operários do barco trabalham, fazendo reparos. Lá eu coloquei abrigado um paralítico, um que tem uma febre alta e um menino que está morrendo sobre o seio de sua mãe. Eu não podia mandá-los à tua procura. Fizeste bem, Pedro, mas como pudeste socorrê-los? E quem foi que os trouxe? Me disseste que são pobres. É verdade, mestre, os ricos têm carros e cavalos, os pobres só as pernas. Não podem ir atrás de ti diligentes. Eu fiz o que pude, olha. Este é o donativo que eu recebi, mas não toquei em nenhuma moeda. Tu é que farás isso. Pedro, tu podias tê-lo feito, certo? Meu Pedro, me desagrada saber que por causa de mim tu tenhas que sofrer censuras e passar canseiras. Não, Senhor, não deve desagradar-te por isso, eu não tenho dor. Somente o que me desagrada é não ter podido fazer maior caridade, mas podes crer, eu fiz. Todos nós fazemos tudo o que pudermos. Eu sei que trabalhaste sem resultado, mas se não há comida, a tua caridade permanece viva, ativa e santa aos olhos de Deus. Os meninos chegaram gritando: o mestre está aqui, o mestre está aqui! Eis aqui Jesus, eis aqui Jesus! Abraçam-se a ele, que os acaricia, mesmo falando com os discípulos. Simão, eu vou entrar em tua casa. Tu e vós ide dizer que eu vim. Depois trazei-me todos os doentes. Os discípulos saem rapidamente em diferentes direções, mas que Jesus já tenha chegado, toda Cafarnaum já o sabe.
graças aos pequeninos que parecem umas abelhas, ao formarem enxame e que depois partem da colmeia para as mais diversas flores. As casas, nesse caso, as ruas e as praças. Eles vão e vêm festivos, levando notícias às mamães, aos transeuntes, aos velhos sentados ao sol, depois voltam para serem acariciados por aquele que os ama. Um deles, audaz, diz: Fala para nós hoje, Jesus, nós te queremos muito bem, tu sabes, se somos melhores que os homens. Jesus sorri para o pequeno psicólogo e promete: Falarei especialmente para ti. E seguido pelos pequenos, vai até a casa e entra saudando com a saudação de paz. A paz esteja nesta casa. O povo se aglomera na grande sala posterior destinada às redes, cabos, cestas, remos, velas e provisões. Vê-se que Pedro colocou à disposição de Jesus, amontoando tudo em um canto, para dar mais espaço. O lago não se vê daqui, ouve-se dele apenas um barulho lento. O que se vê é só um muro esverdeado do pomar, onde está a velha figueira a videira e a figueira frondosa. As pessoas estão até na estrada, transbordando da sala para o pomar e deste para a estrada. Jesus começa a falar. Na primeira fila, tendo aberto o caminho com gestos prepotentes e graças ao temor que deles tem o povo, estão 5 pessoas influentes. Paludamentos, vestes ricas e soberba. Os denunciam como fariseus e doutores, mas Jesus quer ter ao seu redor só os pequenos. Uma coroa de rostinhos inocentes, de olhos luminosos, de sorrisos angelicais, levantados para ele. Jesus fala e, ao falar, acaricia de vez em quando a cabecinha encaracolada de um menininho que está sentado aos seus pés, com a cabeça encostada aos seus joelhos sobre o bracinho dobrado. Jesus fala sentado sobre um grande monte de cestas e redes. O meu dileto desceu ao seu jardim, ao canteiro dos aromas, a apacentar por entre os jardins e a colher os lírios. Ele que se deleita entre os lírios, diz Salomão de Davi, do qual eu venho, eu, o Messias de Israel. O meu jardim, qual jardim mais bonito e mais digno de Deus e do céu, onde as flores são os anjos criados pelo Pai? Contudo, não. Um outro jardim quis o Filho unigênito do Pai, o Filho do homem, porque pelo homem eu tenho a carne, sem a qual eu não poderia redimir as culpas da carne do homem. Um jardim que poderia ser pouca coisa inferior à celeste, se do paraíso terrestre se tivessem espalhados como mansas abelhas de uma colmeia os filhos de Adão, os filhos de Deus, para povoar a terra com uma santidade toda destinada ao céu. Mas o inimigo semeou abrolhos e espinhos no coração de Adão, e os abrolhos e os espinhos desse coração extravasaram sobre a terra. Agora já não há jardim, mas um mato áspero e cruel, no qual mora a febre e se aninha a serpente. Mas o dileto do Pai também tem um jardim nesta terra, sobre a qual impera Mamon, o jardim no qual ele vai nutrir-se do seu celeste alimento, amor e pureza, o canteiro do qual ele colhe as flores que lhe são caras, no qual não há mancha de sensualidade, de cobiça, de soberba. Jesus acaricia o maior número de crianças que pode, passando sua mão sobre aquela coroa de cabecinhas atentas. Uma única carícia que os toca de leve e os faz sorrir de alegria. Eis os meus lírios. Não teve Salomão em sua riqueza veste mais bonita do que o lírio que perfuma o vale, nem diadema de graça mais delicado e esplêndido do que aquele que tem um lírio em seu cálice de pérola. No entanto, para o meu coração não há lírio que valha o que vale um destes pequeninos. Não há canteiro, não há jardim de ricos, todo cultivado com lírios que me valha o que vale um só destes puros, inocentes, sinceros e simples pequeninos. Ó homens, ó mulheres de Israel, ó vós grandes e humildes, pelo censo ou por vosso cargo ouvi. Vós estáis aqui porque quereis conhecer-me e amar-me. Então ficais sabendo qual é a primeira condição para serdes meus. Eu não vos digo palavras difíceis, não vos dou exemplos mais difíceis ainda. Eu só vos digo,
Tomai a estes como exemplo. Quem entre vós não tem em casa um filho, um sobrinho, um pequenino irmão ainda na infância, na meninice? Não é um descanso, um conforto, um vínculo entre os esposos, entre os parentes, entre os amigos, um destes inocentes, cuja alma é pura como uma aurora serena, cujo rosto afugenta as nuvens e inculte esperanças e cujas carícias enxugam lágrimas e infundem força de vida? Por que é que existe neles tanto poder? Neles ainda fracos, indefesos e ignorantes? Porque eles têm Deus em si, têm a força e a sabedoria de Deus da sua inocência. A verdadeira sabedoria, sabem amar e crer, sabem crer e querer, sabem viver nesse amor e nessa fé. Sede como eles, simples, puros, amorosos, sinceros, crentes. Não há sábio em Israel que seja maior do que esse menor destes, do que o menor pequenino destes, cuja alma é de Deus e dela é o seu reino. Benditos pelo Pai, amados pelo Filho do Pai, flores do meu jardim. A minha paz esteja convosco e com aquele que vos imitarem por meu amor. Jesus terminou. Mestre, grita Pedro no meio da multidão, aqui estão os doentes. 2 podem esperar que tu saias, mas este está comprimido por esta multidão e, além disso, não se aguenta mais. Nós não podemos passar. Devo mandá-lo de volta? Não, descei-o pelo telhado. Está bem, vamos fazer isso já. Ouve-se o barulho dos pés sobre o telhado debaixo da sala, que, não sendo propriamente uma parte da casa, não tem por cima nenhum assentamento com argamassa, mas somente um telhadinho de madeira coberto de cascalhos semelhantes à ardósia. Mas não sei que pedra que era. Eles fazem uma abertura e, por meio de cordas, fazem descer a pequena padiola sobre o qual está o paralítico. Desce exatamente diante de Jesus. O povo se aglomera ainda mais para ver. Tiveste fé e contigo também quem te trouxe. Ó Senhor, quem não tem fé perto de ti? Portanto, eu te digo, filho, o homem é muito jovem. São-te perdoados todos os teus pecados. O homem o olha chorando. Talvez se sinta um pouco decepcionado, porque esperava a cura do corpo. Os fariseus e os doutores cochicham entre si, torcendo o nariz, a fronte e a boca com desdém. Por que estás murmurando, e mais ainda com o coração do que com os lábios? Segundo vós, é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, pega a tua cama e anda. Vós pensais que só Deus pode perdoar os pecados, mas não sabeis responder o que é mais importante, porque este, tendo perdido a tal ponto a saúde do corpo, gastou os seus haveres para recuperá-la sem nada conseguir. Não pode a não ser por Deus. Ora, para que saibais que tudo eu posso, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a carne e sobre a alma, na terra e no céu, eu digo a este, levanta-te, toma a tua cama e anda, vai para a tua casa e sê santo. O homem sente um choque, dá um grito, põe-se de pé, lança-se aos pés de Jesus, beija-os e os acaricia, chora e ri, com ele os parentes e a multidão, que depois se abre para deixá-lo passar como se fosse em triunfo, e o segue todos festivos. A multidão são não os 5 invejosos. A multidão e não os 5 invejosos, que vão-se embora altivos e duros como estacas. Assim pôde entrar a mãe com o seu pequenino, uma criança ainda de peito esquelética. Ela o estende e diz só isto: Mestre, tu amas a estes, tu disseste, por este amor e por tua mãe, e chora. Jesus pega o bebê, que está mesmo à morte, coloca-o sobre o seu coração, mantém-no assim por um momento, com aquele rostinho sério, os lábios arroxeados e as pálpebras já fechadas, leva-o de encontro à sua boca, mantém-no assim por um momento, e quando o afasta de sua barba loira, o rostinho já está rosado, a boquinha já faz um daqueles sorrisos incertos, como as crianças fazem. Os olhinhos olham ao redor, vivos e curiosos. As mãozinhas antes fechadas e abandonadas
apalpam entre os cabelos e a barba de Jesus que ri. "Oh, meu filho!" grita a mãe feliz. "Pega-o, mulher, sê feliz e boa." A mulher pega o filho renascido e o aperta ao seio. O pequenino reclama logo os seus direitos ao alimento e procura. Abre e encontra a mama, ávido e contente. Jesus abençoa e dá uns passos até a porta onde está o doente de febre alta. "Mestre, sê bom." "E tu também. Usa a sua saúde na justiça." Jesus o acaricia e sai. Volta à margem, seguido, precedido, louvado por muitos que suplicam. "Nós não te ouvimos falar, não pudemos entrar, fala nós também." Jesus faz sinal que sim, e como a multidão o aperta a ponto de quase sufocá-lo, ele entra no barco de Pedro. Não basta, o assédio é preemente. Leva o barco então para o mar e afasta-se um pouco da margem, e a visão termina aqui. Fiat.